Tudo bem? Eu quero te convidar para vir mais um pouquinho para frente, né? Nem só para ficar de pé não, vem aqui, gente, por favor. A gente não morde não, aleluia. Vamos fazer essas brasas não ficarem espalhadas, porque o braseiro para pegar fogo precisa estar junto. Se for as brasas ficar cada um no canto, o fogo não pega, amém? Aleluia. Você já falou com quem está aí do seu lado? Com quem está atrás? Ó, gente, tem mais cadeira aqui na frente, viu? Você que está aí no fundo, que não tem lugar para sentar, pode procurar um lugar aqui, que tem lugar aqui na frente, tá bom? Fica à vontade, irmão, senta onde você quiser. Mas eu quero te encorajar a algo, sabe? Que a gente venha, nesse momento de louvor, né? De adoração que a gente vai ter agora. E eu quero te encorajar que não é algo comum que a gente está fazendo. A gente não vive com base nos relatórios humanos, com base no que os nossos sentidos dizem. Então, para a gente iniciar, eu quero ler um texto para você, para que a gente venha perceber algo, que está lá em Josué, no capítulo 14, no verso 7, diz assim: Tinha eu 40 anos, quando Moisés, obrigado, Jô, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Então, percebe isso, gente. O relato de Caleb com relação àquela terra era um relato segundo o que ele sentia no coração e não segundo o que ele estava vendo. Se a gente for enviado para ver o que Deus tem para nos entregar, e a gente vai lá e vê e fala, a terra é boa, verdadeiramente, mana leite e mel, e aí, mas qual é o relato que a gente tem para entregar para os filhos de Deus? Qual é o relato que a gente tem da palavra? Qual é o relato que a gente pode passar para as pessoas, ou que a gente pode passar para a gente mesmo? Se eu fosse pregar para mim mesmo, qual é o relato que eu daria para mim diante de uma circunstância? Eu ia olhar e falar, são muitos, são fortes, eu sou pequeno, ou o relato que eu daria seria o que eu sinto no coração? Essa foi a diferença de Caleb e de Josué para todos os outros 10. Eles, a gente foi lá, a gente viu, mas o relato que eu tenho, o que sai da minha boca, o que eu tenho para dizer, é segundo o meu coração, é segundo o que Deus comunicou para nós, é segundo aquilo que Ele prometeu que vai acontecer, não é segundo o que eu estou vendo. Então um culto não é determinado pela quantidade de pessoas, o culto não é determinado pelo dia, o culto é determinado por nós, porque somos nós que prestamos um culto. Não é o grupo de louvor que determina o calor do meu coração. Não é o ministro que determina a intensidade da minha adoração. O que determina sou eu. Eu é que posso aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Então faz toda a diferença quando eu tenho essa consciência de que eu estou no lugar certo. E agora eu vou mesmo prestar um culto ao Senhor, independente de quem está do meu lado, independente do que aconteceu no meu dia, quando Deus prometeu que Ele estaria presente, onde 2 pessoas ou mais estivessem. Então agora, exatamente nesse momento, é o cumprimento da palavra na minha vida. O que? Eu estou reunido com os meus irmãos, Deus se faz presente nesse lugar, e eu sei pela Tua palavra, Pai, que você se manifesta onde é desejado e não onde é tolerado. A Bíblia diz em Salmo 2 que Deus é entronizado no meio dos louvores. Então se é no meio dos louvores, eu vou chegar 8h30, né? Porque daí é no meio dos louvores. Não, quando eu digo no meio dos louvores, é ali na onde Ele está sendo adorado, sendo reverenciado. Corações voltados, disponíveis. Sabe, gente, Deus não precisa de um dia útil para nos alcançar. Deus não precisa de uma igreja lotada para Ele se manifestar. Deus não precisa de relatórios humanos, de diagnósticos positivos para nos alcançar. Milagre, gente, é intervenção divina no curso natural das coisas. Então, se as coisas tinham um curso natural para acontecer, mas a intervenção divina vem nesse momento agora, eu posso ter expectativa de que quando eu levantar as minhas mãos agora, nesse louvor, quando eu fechar os meus olhos e me conectar mesmo com o céu, a Bíblia diz que todas as coisas estão cooperando para me favorecer.
Então eu não estou em um ambiente comum, eu não estou em um lugar qualquer, eu estou exatamente aonde eu deveria estar nessa quinta-feira às 8:00 da noite, para adorar, para reverenciar e também para receber da sua palavra. Você está pronto? Aleluia. Eu quero mesmo te inspirar nessa noite. Te inspirar nessa noite mesmo, para que algo venha a acontecer. E quando eu digo acontecer, a minha expectativa não é acontecer do púlpito para o povo, de onde eu estou. Mas a minha expectativa tem que ser de acontecer de mim para Deus. Esse é um momento agora, lembra, é plantio e colheita, gente. Esse é um momento em que é eu que estou dando para o Senhor. E logo após vai ser Ele recompensando a minha adoração com a sua palavra, com uma direção, com algo divino do céu para a minha vida. Aleluia, Pai, obrigado. Porque eu estou diante de um povo, Pai, que reconhece, que entende, Pai, a adoração ao Senhor. A música, Pai. Aleluia, obrigado. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela graça. Venha e faça o que você faz. Tens o meu coração. Venha e faça o que você faz. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Mortos ainda levantam. Mortos ainda levantam. Gigantes ainda são mortos. Eu creio em ti. És o mesmo, eu sei. Que ainda faz os mesmos milagres. Estou aqui por ti. Venha e faça o que você faz. Estou aqui por ti. Venha e faça o que você faz. E tens o meu coração. Venha e faça o que você faz. Queremos o teu mover. 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 Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Os céus estão chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando nesse lugar. Milagres acontecem quando você se move. Céus estão chegando. Oh, milagres! Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando nesse lugar. Milagres acontecem quando você se move. Os céus estão chegando. Oh, esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Sim, Deus. Esse é o mover. Esse é o mover. Oh, esse é o mover. Esse é o
você faz. Estou aqui por ti. Venha e faça o que você faz. Tens o meu coração. Venha e faça o que você faz. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Mortos ainda levantam, gigantes ainda são mortos. Eu creio em ti, és o mesmo, eu sei, que ainda faz os mesmos milagres. É claro, mortos ainda levantam, meus gigantes ainda são mortos. És o mesmo, eu sei, ainda faz os mesmos milagres. Estou aqui por ti. Venha e faça o que você faz. Estou aqui por ti. Venha e faça o que você faz. Tens o meu coração. Venha e faça o que você faz. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Sim, Deus. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Céus estão chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Os céus estão chegando. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Sim, Deus. Este é o mover. Este é o mover. Sim, Deus. Este é o mover. Este é o mover. Santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, yeah, yeah. Tu és digno de tudo. Pois
vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Yeah, yeah. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Senhor, nós declaramos dia e noite, noite e dia, os santos se levantarão em oração, declarando as verdades de quem Tu és. Dia e noite, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite
Pai, porque nós viemos até esse lugar para te adorar e bendizer o teu nome, Pai. Obrigado porque nós trazemos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Nós trazemos, Pai, o nosso corpo em sujeição à tua palavra. Muito obrigado por esse ambiente estabelecido, Pai, a qual o teu Espírito tem total liberdade para trabalhar em nosso meio. Ele tem total liberdade para trabalhar em nós e através de nós, Pai. Muito obrigado pelos olhos do entendimento iluminado para que nós possamos compreender qual a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da herança que nós temos no Senhor, Pai. Muito obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Pronto, Pai, para dividir. Ela é apta para dividir a alma do Espírito, Pai. Muito obrigado porque nós vivemos uma vida no Espírito. Nós decidimos viver essa vida hoje em Ti, Pai. Uma vida no Espírito. Nós não andamos segundo o rudimento desse mundo, Pai, mas nós andamos de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta a andar e a viver. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Rapaz, fica fácil depois de um tempo desse, né? Eu estava pensando ali e... Pode se assentar. Como eu sou grato à vida do nosso pastor, ele nos inspira. Eu acredito que vocês também perceberam isso. Às vezes, no decorrer do nosso tempo, ou da nossa caminhada cristã, a gente chega na igreja e a gente nunca deve deixar com que isso vire um hábito. Um simples hábito. Deve sim ser um hábito, mas não, obrigado, Jô. Não um simples hábito. Chega, senta, levanta, louva, escuta a palavra, dizima e vai embora. Não. Sabe, é impressionante como foi perceptível o momento em que nós chegamos e estava, eu digo isso por mim mesmo, ainda pensando as coisas, ainda vindo com o resto de pensamentos do dia, dos problemas que ficaram para trás. Explicando a ausência da minha excelentíssima, ela não está aqui porque ela fez um procedimento no olho, e daí ela precisa ficar de repouso em casa, mas ela está bem, deu tudo certo, está se recuperando lá, mas ela me autorizou a vir, aleluia. Na verdade sou eu que mando, então não é ela que autoriza, entendeu? Mas eu só falo isso porque para ela pensar que é ela que deixou. Mas aí, voltando, eu ainda estava pensando nessas coisas e tal, pensando ainda no que ia ministrar, já sabendo, né, o que ia ministrar, tentando acrescentar alguma coisa. Daí daqui a pouco assim, eu levantei o meu olho e eu vi que eu estava além do culto. Eu não estava conectado no culto. Isso que já estava na segunda música. Eu falei, meu Deus, me perdoa, Pai. E foi impressionante que daí eu comecei a orar e aquietar minha alma e ouvi o pastor dizendo que nós calamos a nossa alma e a nossa mente para que a palavra fosse penetrada em nosso coração. Não foi exatamente assim, mas foi isso que ele quis dizer. Para que a palavra de Deus fosse viva em nós e o nosso eu interior de fato saísse para poder adorar a Deus nesse momento. E parece que foi tipo um interruptor, assim, eu consegui enxergar na hora, pelo menos em mim, na hora em que eu desconectei de fato da vida, do dia a dia, do cotidiano, e me conectei, sim, de fato, na igreja, na palavra, no culto mesmo. Aí eu pude, em 3 minutos, nem isso, render graças ao Senhor de verdade com o meu espírito, e não apenas como uma forma religiosa. E eu acredito que isso é muito interessante, nós poder sempre fazer essa manutenção até mesmo do nosso coração. E para nunca deixar cair na religiosidade, de ser algo comum, como eu disse no início. E pensando na hora sobre isso, eu lembrei de um texto, que está lá em Romanos 12, no verso 11. Eu vou ler ele também em 2 versões. Eu vou ler ele na versão revista corrigida, que está aqui, na revista atualizada, e eu vou ler também na
na versão NTLH, que é a nova versão da linguagem de hoje. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Olha que interessante, na tribulação a gente deve ser paciente, mas na oração nós devemos ser perseverantes. O que o pastor acabou de fazer foi um exemplo vivo desse texto. Ele, no verso 11, ele foi fervoroso de espírito, e no verso 12, ele foi perseverante na oração. Então ele foi fervoroso no espírito e perseverante na oração. Por quê? Para poder fazer com que a alma, com que o nosso corpo entrasse na sintonia com o nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele de fato está pronto. Mas o nosso corpo, ele precisa estar sujeito à palavra. Isso nós já fizemos quando a gente aceitou sair de casa e vir para cá. Porque tinha a opção de ficar em casa, como algumas pessoas optaram por isso. Algumas por necessidades do trabalho, mas outras porque fizeram a escolha mesmo de não vir. Agora, então nós já passamos essa primeira parte do corpo, e a segunda parte interessante que nós também devemos sujeitar a nossa alma, né, a nossa mente pela palavra. Ainda no Romanos, no verso 12, no capítulo 12, no verso 2, Romanos 12, 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação pela nossa mente, ela deve vir através da palavra, que nós vamos receber ela hoje. A transformação da nossa mente, ela vem pela palavra, ela vem pela unção coletiva nesse lugar, onde a gente se conecta com Deus e alinha os três seres, corpo, alma e espírito, para poder, de fato, receber na plenitude o que Deus tem para falar. O que eu vou falar hoje não é sobre oração, nem sobre o homem em 3 dimensões, mas eu quero trazer um pouquinho para vocês de um assunto que eu amo demais, que transformou a minha vida também no Rema, uma das matérias que eu mais gosto, que é escatologia. Ela parece ser uma matéria chata, mas ela não é, gente. De verdade. Ela parece ser difícil, mas ela, não, de fato, ela é um pouquinho extensa. Então, você precisa meditar um pouquinho mais. Mas ela é muito boa porque, se você for olhar, a Bíblia, 33% de toda a palavra de Deus fala sobre escatologia. Então, é algo muito importante. 1/3 da palavra inteira, ela está diretamente ligada à matéria de escatologia ou ao assunto de escatologia. O que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim, ou o estudo das últimas coisas. O que é o estudo das últimas coisas? O que as pessoas, às vezes, têm muito medo de tal do livro do Apocalipse, né? Quando eu era criança, minha mãe falava para mim que eu não podia ler o livro do Apocalipse, porque senão eu ia ficar maluco. Que era coisa de doido. De fato, quando você lê o livro de Apocalipse sem ter um entendimento do que é realmente, qual é a sua posição, o que serve para você ou não, fica um pouco temeroso. Você vê, tem um monte de gente com um monte de cabeça, com um monte de corpo, um monte de coisa, cavalo que voa, daqui a pouco chega o homem no cavalo branco, tatuado, aí pode tatuagem porque o homem está tatuado. Tem um monte de coisa lá. Nós não vamos falar sobre o livro de Apocalipse em si, mas a gente vai falar do nosso papel. Qual é o nosso papel na escatologia? A igreja. Quem é a igreja, né, que somos nós hoje? Por que nós temos uma parte especial nesse assunto? A Bíblia diz assim que Deus, ele veio para o que era seu. Está lá em João 1, João 1, no verso 11 e 12. Diz assim: ele veio, quem veio? Jesus. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam.
Você viu que no início aqui ele fala, veio para o que era seu. O que era seu? O povo, a criação, o homem. Deus, ele veio para o que era propriamente dele, mas um dia Adão pecou e se afastou de Deus. E esse afastamento a gente viu em Cristo, aquele que cura no domingo, explicando mais sobre isso. Então o homem se afastou de Deus e Jesus veio para o que era seu, o homem. Mas os seus não receberam. Esse os seus, ele está se referindo ao povo judeu, que era o povo escolhido lá em Abraão, que esse povo, eles tinham uma aliança com Deus feita em Abraão. O pastor sempre ensina sobre realidade da nova criação, ele ensina sobre a aliança de sangue, ele fala sobre as dispensações, e ele sempre menciona sobre essa aliança feita com o povo judeu, e a qual nós não fazíamos parte, a não ser que alguém aqui tenha uma linhagem sanguínea judia, judaica, não sei como é que fala. Mas nós éramos, então, um povo que não era escolhido, digamos assim. Mas, como os seus não receberam, no verso 12, diz assim: mas todos quantos o receberam, quem aqui já recebeu Jesus assim, só para mim saber? Aleluia, todo mundo, glória a Deus. Quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que interessante, então hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, não por conta de uma linhagem sanguínea vinda de Abraão, mas por conta do sacrifício da cruz feita em Jesus Cristo. E hoje todo mundo, inclusive os judeus, eles precisam também estar nessa segunda, digamos assim, classe de pessoas, que é a igreja. Quem são a igreja? O que é a igreja? São essas pessoas que se tornam filhos de Deus mediante o reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor. E hoje nós somos esse povo. Então nós que somos esse povo, a igreja, nós temos alguns benefícios que vamos desfrutar. A gente já desfruta de vários benefícios, tem vários assuntos, mas eu quero falar propriamente dito do final dos tempos, da morte em si, a qual hoje nós que somos filhos de Deus temos a oportunidade de, digamos assim, não passar pela tribulação. Por quê? A nossa igreja, existem duas divisões, também não vou falar sobre isso, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, porque daí fica meio que maçante. A minha ideia não é essa, é trazer mesmo entendimento para nós sobre como será e o que acontece quando a gente morre. Mas aí nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E a tribulação, ela é citada em Mateus 24 e ela também é citada no livro de Apocalipse. Ali, Apocalipse está no final da tribulação até. Só para vocês terem um conhecimento rápido sobre a tribulação, são 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Esses 3 anos e meio, segundo final de tribulação, é o que está citado no livro de Apocalipse, só para entender. Mas os 3 anos e meio, os 7 anos, ele começa a contar a partir do arrebatamento da igreja. Tudo na Bíblia é cronológico, contado com ano, mês e dia. As coisas aconteceram quando você lê o livro de Daniel, que lá no Rema vocês vão estudar sobre isso, eles vão esmiuçar mesmo o livro de Daniel, os sonhos, as visões. Vocês vão ver como é lindo, como Deus ele deixou registrado lá em Daniel exatamente o dia e o mês e o ano, que todas as coisas, e você vem contando. Daí você vai fazendo a contagem das semanas, que representam anos. Então você consegue chegar exatamente a Bíblia fala assim que Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos. Obrigado, pastor. Na plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos foi exatamente o fim de toda essa contagem. E olha para você ver como que
a Bíblia disse, a gente acabou de ler, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles tinham acesso a esses livros, acesso a essas histórias. Então eles poderiam fazer as contagens e saber que Jesus veio nesse tempo. Mas eles não acreditaram, não receberam Jesus. Porque eles acham ainda que o Salvador vai ser um grande rei, que vai governar sobre eles, que vai destruir os inimigos dos judeus e tudo, vai restaurar de novo Jerusalém, porque hoje em Jerusalém, no centro onde era o templo, hoje é uma mesquita muçulmana que tem lá. Então essa mesquita muçulmana é uma desonra, é uma desavença para o povo judeu. Só que eles não conseguem tomar esse lugar de novo. Então eles acreditam que o Messias vai tomar esse lugar. Mas olha que interessante, quando você vê que Jesus veio e não fez nada disso, eles, esse não é o rei. Porque Jesus não lutou com ninguém. Quem aqui já assistiu The Chosen vai ver que até o Tiago, né? Acho, o Tiagão, que era um dos discípulos lá, não lembro qual, que era guerreiro, queria bater em todo mundo lá, queria que Jesus entrasse na guerra, mas Jesus falou para ele, não, ainda não é o tempo, fique tranquilo, esse tempo vai chegar, esse tempo de guerra vai ser mais para frente, Jesus falando para ele. Aí, ele veio, ele não guerreou com ninguém, então os judeus não o receberam, não acreditaram nele. E como consequência disso, eles teve algumas profecias contra ele, que está lá em Mateus 24, falando a consequência do fato deles não terem aceitado Jesus. Aí lá em Mateus 24 vai discorrer tudo, cada coisa que acontece. Eu também não vou falar sobre eles. Mas aí ele subiu, Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou. Agora é onde entra a nossa parte, que está lá em Lucas 16, 21, Jesus ele conta uma história, que essa história a gente vai conseguir entender sobre o céu e a morte, como que é. Lucas 16, 21, a partir do verso 21. Vou acompanhar aqui, acho que vai ser mais rápido. Lucas 16, 21. Na verdade, começa lá no 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, o bicho estava desfrutando, era rico, estava lá bonitão, desfrutando da vida. E havia também outro mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia na porta daquele. A questão aqui não é riqueza e pobreza, separação entre os dois. A questão aqui está mais ligada com relação ao coração, propriamente dito, a pureza. Por quê? Porque esse homem rico, ele não estava nem aí. Mas o pobre, ele tinha um coração voltado para Deus. Não tem nada a ver com a pobreza em si, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são pobres, mas são ainda arrogantes do que muitos ricos. Aí no verso 21 ele fala assim, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água e ponha o dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está, consolado e tu em tormento. Daí, continuando o texto mais para frente, resumindo a história, ele vai falar assim, que ele pediu
que Abraão deixasse ele voltar na terra e falar assim, deixa eu voltar para avisar então o povo meu que o que eu fiz era errado, para que eles pudessem se arrepender e também não vir para cá, mas ir para o céu. Aí ele pega e fala que não tinha como e tal, por conta de já ter enviado os profetas e ninguém ouviu. Mas o fato é que nessa história, ele narra duas coisas e ele fala assim, estando no inferno. Eu não vou falar sobre a palavra original do inferno, nem nada disso, mas o inferno, naquela ocasião, no Antigo Testamento, ele queria dizer um lugar que era dividido em duas partes. Por exemplo, aqui nós temos 3 blocos de cadeira. Seria como se o meio desses blocos fosse um grande abismo que separasse o lado direito do lado esquerdo. Eu não vou falar quem que é quem para ninguém ficar constrangido, mas de um lado, a algum lado, era o inferno, que era o Hades, e o outro lado era o inferno, que era a parte do seio de Abraão. O que isso queria dizer? Que no mesmo lugar, aqui, no exemplo, no mesmo espaço, existiam 2 lugares diferentes. Então não existia céu naquela época ainda. Então todo mundo que morria na antiga aliança, antes de Jesus, ou ia para o seio de Abraão, ou ia para o inferno, para o Hades, que era um lugar de tormento. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu, ele levou, está lá em Efésios 4:8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse levou cativo o cativeiro quer dizer que Jesus, quando ele morreu, ele desceu, nos versos antes explica isso, que ele desceu nas regiões inferiores da terra, ou seja, ele foi lá nesse lugar, no inferno, no Hades ali, e quando ele chegou lá, ele não pôde ir para o inferno. Por quê? Porque não tinha culpa nele. Jesus ele era santo, ele não existiu pecado em Jesus. Então a morte não pôde segurar Jesus. Mas, pelo contrário, Jesus ele tomou a chave do inferno. Esse tomou a chave do inferno ele tomou a autoridade naquele lugar. E levou o cativo, o cativeiro, então ele foi e pegou o bloco onde estava o seio de Abraão e levou com ele para o céu agora inaugurado. Que também não é o céu onde a gente vai ficar, porque nós um dia, mais lá na frente, nós vamos voltar e morar aqui na terra mesmo. Nós não vamos ficar lá no céu cantando, que nem os anjos, não. Nós vamos ter uma vida aqui num novo céu e numa nova terra. Mas, quando ele levou cativo o cativeiro, no verso 9 diz assim, ora, o que quer dizer subir, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Em Lucas 23:42, Lucas 23:42, a gente vai ver que nesse contexto, nesse diálogo de Jesus, é onde um dos textos a qual nós embasamos que o céu hoje existe. Porque algumas pessoas também acreditam que quem morre hoje fica dormindo ali, descansando, como se estivesse dormindo. Igual você vai deitar hoje, vai dormir e acordar amanhã. Muitas pessoas acreditam que quem morre, dorme e vai acordar no dia do juízo final, no dia do arrebatamento, no dia de quando Jesus voltar. Cada um diz uma coisa. Mas, na verdade, não. Quem morre hoje também vai, como Jesus fez. Ele buscou o povo do seio de Abraão, levou. Então, ele fala isso para o ladrão da cruz, que está lá em Lucas 23:42. E acrescentou-lhe Jesus. Acrescentou. No caso, não foi Jesus falando, foi o ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus ele falou para ele, não vai ser lá na frente, não, hoje ainda você vai estar. Por que hoje ainda? Algumas pessoas dizem que hoje é por conta
da divisão de tempo em que Deus para ele um ano é como 1000, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas, na verdade, quando ele estava se tratando disso, ele estava falando humanamente para ele. Que ainda hoje, quando você morrer, você vai estar comigo lá. Por quê? Porque esse ladrão, ele se arrependeu dos pecados. Ele aceitou Jesus, ele não fez uma oração formal, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não, esse ladrão, ele se converteu no seu coração e ele confessou com a boca dele: Jesus, lembra de mim quando você entrar no teu reino, porque eu também me arrependo e eu quero estar lá com você. Eu não quero ir para o inferno, não quero ir para o Hades, mas eu quero ir para o teu reino. Aí Jesus vira e fala para ele: então, já que você me aceitou, agora o caminho já está direto, ainda hoje vai acontecer isso. Aí tem um outro texto que a Bíblia fala assim, Jesus explicando que ele ia para o Pai fazer morada, que na casa do Pai havia muitas moradas, que também as pessoas interpretam que ainda não tem essas moradas, mas na verdade isso é alguns equívocos que acabam confundindo a cabeça das pessoas, sabe? Mas na realidade ele disse ainda hoje, ou seja, quando ele foi, então já aconteceu isso. Ele levou cativo o cativeiro e as pessoas estão com Cristo no céu. Então, você hoje que tem um parente querido ou um amigo que morreu, você não precisa se entristecer por conta da morte dele. Que é uma coisa que, às vezes, eu lembro quando nós chegamos na igreja, a Má, ela não entendia muito bem sobre morte. E ela é muito apegada sentimentalmente às pessoas. Quando ela ama mesmo. Aí, aconteceu uma vez que tinha a mamãe, que a gente chamava ela carinhosamente de mamãe, ela era mãe do meu antigo pastor. E ela era a mamãe da igreja mesmo, ali, a senhorinha que ajudou a fundar a igreja. Então, todo mundo tinha muito carinho por ela. Ela era uma mulher de muita oração. Aí, um dia eles foram na festa, estava lá na festa, comendo, daí ela pegou e falou assim: eu vou comer bem muito hoje, porque eu não sei quando que eu vou comer de novo. Aí eu achei interessante, assim, ninguém entendeu, né? Nem sei se ela mesma entendeu o que ela disse, mas quando ela foi embora, ela dormiu, não acordou mais. Aí, no outro dia, teve o velório, aí a gente estava lá no velório, a gente tinha acabado de chegar na igreja. Eu ainda não estava nem com a Má ainda, mas ela também já estava na igreja. Aí, todo mundo, assim, ficou triste quando estava ali, algumas vezes, porque a gente tem sentimento. Eu lembro quando os meus pais faleceram, no caso, a minha mãe, eu não lembro, minha mãe não estava aqui na igreja ainda não, né? Mas o meu pai, eu já estava aqui e eu fui, assim, muito bem orientado pelo meu pastor, porque eu achava que eu não podia nem chorar, né? Porque sou crente, minha mãe vai para o céu, meu pai vai para o céu, então eu não posso chorar. Mas não, sabe, gente, você pode sim chorar, você pode sim sentir saudade, não tem problema nenhum, não é pecado, você não está não está vivendo incrédulo quando você chora por saudade de alguém que já partiu, não. Pelo contrário, isso é um sentimento. Nós não falamos que nós somos em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma, ela tem sentimentos. E esses sentimentos, às vezes, nós não podemos deixar com que esses sentimentos nos dominem, nos controle e façam com que as nossas decisões sejam baseadas nele. Mas, o pensamento também, a nossa emoção não deve ser maior a ponto de você não se conformar com a morte da pessoa. Eu sei que é muito difícil a gente perder, eu posso falar com propriedade de causa, porque eu hoje não tenho mais nem meu pai, nem minha mãe, e eu ainda, eu confesso para vocês que até algum tempo atrás, eu questionava isso, eu achava injusto. Ó, para você ver, eu, crente, ministro da palavra, já fiz o rema, não achava justo os meus pais terem falecido primeiro que os meus tios, porque minha mãe tinha 16 irmãos de um lado e meu pai tinha 7 do outro. Das 2 famílias, os dois foram o que primeiro faleceu, todos os tios estão vivos ainda. Daí você olha, rapaz, tem primo meu que já está já com 50, 60 anos, está com o pai lá com 70, 80, e eu com 30 e pouco, já não tenho mais meu pai e minha mãe. Eu achava injusto isso.
Até porque tem coisas que a gente não vai nem entender o porquê que aconteceu, como que aconteceu, sabe? Por que Deus levou ele novo? Nossa, mas meu pai era saudável, meu pai era forte, trabalhava na roça, tinha um corpão, assim, não era barrigudinho igual eu não. E ele ainda me zoava, ele falava, rapaz, tem que largar um monte de comer, tem que fazer alguma coisa, arrumar uma enxada para você carpir um quintal, para ver se emagrece um pouco. E assim, de repente, ele faleceu. Então, entre a pessoa e Deus não cabe ninguém. Existem coisas como, por exemplo, algumas pessoas do ministério também que vieram a falecer, a gente não tem que entender o porquê que faleceu. E nem ficar também triste com isso, porque a gente está falando exatamente sobre esse assunto. Morrer, para nós, é lucro. O apóstolo Paulo falava assim, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Todo mundo, crente, deve viver pensando no grande dia da morte. Ou seja, o dia em que nós iremos, de fato, concluir a obra nessa terra. Que Jesus ele vai voltar, ele vai buscar a igreja. Ele, no começo, antes da tribulação, antes das coisas ruins que vão acontecer lá em Mateus 24, em Apocalipse, Jesus ele vai vir no soar da trombeta, vai ser como um piscar de olhos, a igreja vai ser tirada, então todo mundo vai sair daqui da terra e nós vamos se encontrar. A Bíblia fala assim que é nas bodas do Cordeiro. Oh, queridos, vai ser maravilhoso esse grande dia. Nós que estivermos vivos, a gente vai se encontrar com Ele. Então nós vamos ser arrebatados. E os que morreram, eles vão ter o seu corpo glorificado também, para poder voltar a ser... ter o seu próprio corpo, só que é um corpo, o mesmo corpo que Jesus teve após a sua ressurreição, que é um corpo glorificado, não mais esse corpo corruptível, a qual morre, tem doença, essas coisas e tudo. Mas nesse corpo glorificado, lá no arrebatamento, vão ter duas coisas. Nós vamos ter o corpo glorificado e a segunda coisa que vai ter lá, sabe o que é? A recompensa pelas nossas obras. Que é o julgamento do trono branco. Quando a gente fala sobre julgamento, não necessariamente esse julgamento é algo ruim. Porque quem for julgado, mas for encontrado inocente, não será culpado. E nós devemos viver com expectativa nisso, querendo viver uma vida boa, querendo viver uma vida segundo a palavra, em obediência à palavra. Não por medo de ir para o inferno, mas porque o céu é bem mais gostoso. Sabe, porque é igual quando a pessoa, ela ainda não entende muito sobre saúde no corpo. Então, para ela fazer uma dieta, eu confesso que não é gostoso, não é fácil. Porque comer é muito gostoso, é igual o filho da mãe do pecado. Ele é algo que é prazeroso para o espírito, não para a carne. Porque existe aquele prazer momentâneo, mas o espírito, na hora, quando você termina com aquele prazer momentâneo, é igual quando você come muito, depois que você acaba de comer muito, você se arrepende, principalmente se você tiver um pouquinho mais assim do peso igual eu, sim, não estou muito, estou melhorando já, mas você já se arrepende e fala, rapaz, cara, eu pisei na bola de novo. E assim é o pecado, a Bíblia fala que o pecado, ele tenazmente nos assedia, ele fica o tempo todo querendo nos tirar. A função do diabo é querer levar o maior número de pessoas com ele, porque ele é a única pessoa que já está condenada a ir para o inferno. Que no caso o inferno é outra coisa, mas não vou falar disso. Voltando, ele é a única pessoa que está condenada a ir para esse lugar. O restante tudo, a Bíblia fala assim que Deus ele nos predestinou para Ele. Se existe uma predestinação na Bíblia, não é uma predestinação para ir para o inferno, mas é uma predestinação para Ele. Porque todo aquele que nele crê, nele que é em Jesus, nós lemos esse texto, será salvo. Então, que é João 3,16, né? Então, se nós cremos em Jesus Cristo, todo mundo tem o direito à salvação. Deus não ia criar ninguém. Eu vou colocar uma pessoa no mundo para essa pessoa ser condenada ao inferno. Imagina que Deus que é esse que cria uma pessoa para ir para o inferno. Eu não consigo olhar assim e pensar, mas um dia uma pessoa ainda falou assim, mas você não deve pensar como um pensamento humano. O pensamento de Deus é um pensamento diferente. Você fala, mas por mais que seja diferente, foge do caráter de Deus descrito na palavra. Se Deus é bom, como que Ele faz algo tão ruim?
criando alguém para ir para o inferno. Não cabe, é inconcebível isso, não combina. É igual óleo e água, não tem como se misturar. Então, queridos, quando nós formos ou morrer nesse tempo, já vão estar com Cristo, mas os que ficarem vivos, quer ver? Eu vou achar onde está esse texto, eu não sei nem se eu tenho tempo. Eu tenho bastante tempo ainda. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,15. Diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, que eram, no caso, os mortos. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Isso tudo ressuscitarão primeiro, mas é tudo no mesmo período, no mesmo tempo. Depois, nós, os que tivermos vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a morte para nós, ela não deve ser vista como algo ruim ou ter medo dela, de maneira nenhuma. Ou ficar com pensamento, meu Deus, que medo de morrer. Nossa, gente, quanta gente eu escuto falar que tem medo de morrer. Ou então você crente, é interessante isso, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas o fato vamos crer então, já que a gente não quer passar pela morte, então vamos crer que Jesus vai voltar antes. Hoje eu até estava pensando, estudar escatologia é uma... Jesus! Estudar escatologia é uma benção, né? Porque daí você começa a pensar sobre o arrebatamento. Aí hoje eu estava vindo embora, vendo aquela chuva vindo, falei assim, nossa gente, como será que vai ser, né? Porque na verdade a nossa vida tem que ser assim, ó. Eu estou vindo do trabalho. Beleza, eu faço programação sobre a minha vida, eu tenho conta, tenho cartão, tenho conta parcelada. Mas eu não sei quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora, ele pode voltar nesse exato momento que eu estou falando, daqui a pouco, nós fechamos os olhos aqui, vai estar todo mundo lá, não vai ficar ninguém. Quando a gente olhar, vai estar todo mundo lá voando, sei lá como é que vai ser esse período, né? Nós vamos ficar em pé na nuvem, não vai ter asa, não vai, né? Nós vamos estar lá nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar como? Como uma noiva, sabe? Nós vamos estar... Imagina, todo mundo aqui já viu um casamento, sabe como é. Nós vamos estar naquele grande dia, feliz. Não que a gente não deva viver feliz hoje, mas a nossa expectativa tem que estar em viver bem aqui, porque a Bíblia fala assim, em Isaías, que se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Então é direito nosso viver bem aqui. Sim, mas a gente também deve ter sempre essa consciência de que um dia Jesus ele vai voltar e que quando ele voltar a gente vai estar pronto para esse grande dia. Então a gente vive pensando que Jesus ele pode voltar agora, mas a gente se programa, faz planos, sim, está tudo bem, como se ele fosse voltar. Tem até um livro que eu acho que, se eu não me engano, é Prosperidade Bíblica, que fala sobre isso, que nós devemos nos programar como se Jesus ele fosse voltar daqui a 50 anos, mas nós devemos viver como se Jesus ele fosse voltar imediatamente. Por quê? Nós devemos ter sempre essa consciência de que Jesus está pronto para voltar, porque segundo... vocês lembram no início que eu falei sobre os períodos, todas as contagens dos tempos? A contagem dos tempos agora, na era da igreja, ela acabou. Já não existe mais uma contagem. Tanto que o apóstolo Paulo, ele escreveu isso aos Tessalonicenses há quase 2000 anos atrás. Foi por volta de 40 depois de Cristo, mais ou menos isso. Então tem 1900 e tantos anos que o apóstolo Paulo escreveu, já pensando que Jesus poderia voltar naquele período. E se não voltou naquele período, agora a gente passou 2000 anos, imagina, a gente está mais perto ainda.
Então pode sim ser agora. O Rick Renner, ele chega a dizer nos seus livros que o fim dos tempos, quando você estuda bem sobre o original, significa assim, o último ponto. Você sabe um metrô, quando você pega o metrô ou o ônibus, ele sai de um ponto, ele vai indo até o ponto final. Esse fim dos tempos significa esse último ponto. A gente está aqui já, ó, no último ponto. Pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser daqui um dia, 2, 3, a gente não sabe. Mas o legal e o gostoso é a gente estar sempre com expectativa desse dia acontecer. E não ter medo. Eu também ouvi uma pessoa dizer, um pastor falando sobre tomar cuidado. Não, toma cuidado, não faz sinal com a mão, não faz assim, não faz assado, porque o pessoal, é sinal de facção, vão matar você, não sei o quê. Eu falei, mas que bexiga de crente que é você, que tem tanto medo de morrer assim? Sabe, gente, a gente não deve viver com esse medo, não. Se o diabo, ele inventa um sinal que para nós é paz e amor, ele fala que é outro, eu não sei nem que facção que é essa aqui, mas ele, para uma facção, ela é algo vista como algo rival ou ruim, ele vir querer fazer alguma coisa. Primeiro, a gente precisa ter uma consciência de que nós somos guardados por Deus. O diabo, ele não pode nos tocar. Por quê? Porque nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não devemos temer a morte, não devemos temer o inimigo. Pelo contrário, nós somos autoridade nessa terra. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele deixou tudo estabelecido, ele mostrou como vai ser todas as coisas, ele mostrou como vai ser quando ele voltar, ele mostrou o que a gente vai fazer, o que a gente vai receber. Então, nesse tempo agora, nós devemos ter a consciência de autoridade, como Jesus mesmo falou, eis que eu vos dei autoridade para pisar em escorpião, serpente, se a gente beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Se não vai fazer dano algum, a gente fazer... Então, primeiro, outro ponto interessante também, que é pessoas que têm medo de passar embaixo da escada. Ou passou um gato preto na frente, anda com o trevinho de 4 folhas na carteira, sabe, gente? Você tem que andar com a Bíblia dentro do seu coração, não é com o trevinho de 4 folhas dentro da carteira, não, porque isso não muda a vida de ninguém. A Bíblia aberta no Salmo 91 na estante da sua casa, a única coisa que vai fazer é juntar poeira. Você pode saber ele de cor, mas se ele não for verdade para você, não muda em nada. Vocês estão entendendo? Como que é interessante a gente saber sobre os fins dos tempos, mas ao mesmo tempo a gente não ficar assim, focado com medo ou se programando. Não, a gente deve viver intensamente hoje para o Senhor. Viver intensamente estudando a palavra, viver intensamente em oração, viver intensamente para Ele. É tão gostoso você estar num trabalho onde as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer Deus na sua vida, sem nem mesmo saber que você é crente, a ponto delas perguntar, mas rapaz, é diferente demais, você é cristão, você tem alguma coisa? Hoje um rapaz lá do serviço perguntou para mim, você congrega onde? Eu falei, oxe, mano, nem falei para ele que eu era crente. Só que daí depois eu lembrei que ele conversou comigo no WhatsApp, e a minha foto no WhatsApp já entregou também, né? Eu servi na ceia com a mãe, então quem é da igreja, ou quem já foi em uma igreja, sabe o que aquela foto representa. Olha para você ver um outro pronto. Qual é a imagem, qual é a foto que você tem mostrado para as pessoas lá fora? Qual é a foto que você tem, a imagem que você tem transmitido às pessoas? Porque você já pensou se fosse uma foto minha, né, como eu sou um homem sarado, lá sem camisa, na academia, alguma coisa assim, mostrando o meu corpo? Sabe, eu acredito que não iria chamar a atenção dele como chamou ele vendo a foto minha na ceia. Porque nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Primeiro que o pastor não ia nem deixar eu pôr uma foto dessa, né? De jeito nenhum. Glória a Deus por isso mesmo, porque Ele é um bom pai, Ele cuida dos seus filhos, sabe? Se Ele for chamar a atenção sua um dia, mesmo você fique bravo, escuta o que eu estou falando e guarda isso. Mesmo bravo, ame e obedeça, porque você pode ter certeza que é salvação para a sua própria vida. Porque a gente só repreende quando a gente ama. E quem ama também fala a verdade. Eu aprendi no Rema que chamar atenção também é amar.
Lá eu aprendi que às vezes você chamar a atenção da pessoa por conta de uma roupa, de uma vestimenta, não é algo ruim. Pelo contrário, você está ensinando a pessoa a crescer. Então hoje, quando o pastor ele chama a minha atenção, porque ele também chama a minha atenção, a gente é bastante amigo, mas quando ele precisa, ele chama a minha atenção. Ele olha assim, eu fico até pensando, ai meu Deus, será que estou ouvindo bem? Será que não estou? Por quê? Porque a gente tem esse zelo, esse cuidado de acertar. E como ele não está acima, ele está, né? Ele cuida da gente, Deus nos confiou a ele, mas isso faz ainda com que ele tenha uma visão que talvez nem nós temos de nós mesmos. Uma visão tão ampla a ponto do nosso chamado também. Sabe, nós falamos sobre escatologia, já terminei esse assunto sobre a morte, que é o que eu queria falar. Agora, para encerrar, que já deu tempo também, quero trazer para essa parte do serviço no Senhor. Nós vamos viver como se Jesus fosse voltar agora, mas nós ainda temos algo para fazer aqui, que é pregar a palavra. Eu não sou evangelista não, igual o Alexandre, que fala bem sobre isso, mas todos nós temos os chamados da reconciliação. E esse chamado da reconciliação, muitas vezes, vai fazer com que a nossa vida atraia pessoas. E o nosso crescimento na vida ministerial e na vida cristã, ela depende diretamente do quanto a gente está disposto a ser corrigido, o quanto a gente está disposto a acertar o nosso caminho, a nossa rota para as coisas. Porque daí, quando a gente sobe um degrau e a gente é corrigido naquele degrau, a gente alinha a rota, a gente está apto para subir um novo degrau. E assim vai, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais. Então eu quero encorajar vocês a não parar, pode colocar um fundo, por favor? A não desistir, não desanimar no caminho, até porque a gente não tem a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente não tem duas escolhas. A gente tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas eu quero dizer que só uma coisa. A Bíblia também diz, né? O pastor, eu amo esse exemplo que ele fala, eis que pões diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. E escolher a vida, queridos, está ligado à plenitude, à vida completa em Deus, está ligada ao quanto a gente está disponível para receber e para ouvir da palavra. Receber e ouvir, que eu quero dizer, é praticar, porque a Bíblia também diz, para não sermos ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse operoso praticante é realmente praticar, Marco, mas eu não entendo muito, eu cheguei agora na igreja, não conheço a Bíblia, para poder ensinar para as pessoas e tudo. Mas, na verdade, você não precisa querer ser adulto se você nasceu agora. Você deve, no seu tempo, fazer aquilo que Deus já confiou para você fazer. Eu ouvi uma frase uma vez, quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia pequenininha assim, aí o irmão que me deu essa Bíblia, ele escreveu assim, um bom exemplo é o melhor sermão. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Então, isso sempre me traz uma consciência e um temor de qual é o exemplo que eu devo seguir, como eu devo fazer, qual é o meu procedimento, porque hoje eu represento um reino, eu sou embaixador de Cristo na terra. Eu preciso, sim, representar esse reino aqui, já que agora eu não tenho mais medo da morte, já que agora eu não tenho mais, já sei como que vai ser, um dia que Jesus vai voltar e eu vou estar junto com Ele, mas nesse período eu preciso ser um exemplo, porque existem pessoas que estão morrendo sem aceitar a Cristo. E eu não quero ser impedimento, através do meu mau testemunho, fazer com que essas pessoas não queiram o que eu tenho. Eu ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, eu ser crente, Deus me livre. Fulano tem a família lá desgraçada na casa dele. Misericórdia, sabe, é uma palavra forte, sim, mas você sabe o que significa desgraçado sem a graça? Como que uma pessoa crente, ela é desgraçada? Não pode ser, não cabe, porque nós temos a graça de Deus em nós, mas o que a pessoa faz, o dia a dia dela, demonstra o contrário. Nós devemos
o nosso procedimento, o nosso exemplo deve ser algo a ponto das pessoas desejarem aquilo que a gente tem. Igual eu ouvi uma pessoa dizendo que, como outras, né? Graças a Deus por isso, nós quando chegamos nesse lugar, eu acredito que a maioria teve essa experiência de um bom acolhimento. Mas um bom acolhimento sem um bom testemunho também não ajuda muito. Eu vou usar o exemplo da Leila, posso rapidinho? Que ela é a nossa irmã mais nova. Você já pensou, a Leila treina com a Má, lá no cross lá. E antes dela vir aqui, ela já treinava com a Má. Ambas não se conheciam, se conheceram lá. Você já pensou se a Má tivesse um mau comportamento naquele lugar e o dia que a Leila entrou nessa porta, pegasse ela servindo no diaconato ali para receber ela? Você já pensou se ela fizesse coisas carnais, até mesmo com alguma falha de conduta, de caráter, ela olhar e falar assim, mas não é possível, eu duvido se a Leila ia continuar aqui na igreja. E a culpa disso seria de uma pessoa carnal que não quis andar uma vida reta diante de Deus. Ela poderia causar a morte e a condenação de outra. A igreja é maravilhosa, todo mundo está de braços abertos para receber, o acolhimento é sempre muito bem feito, mas a atitude da pessoa pode fazer com que outras sejam expelidas desse lugar. É por isso que eu amo a vida do meu pastor. Ele é uma pessoa que ele quer bater na gente às vezes, mas o amor pastoral não deixa. Então ele chega para bater e ele faz assim, carinho. Sabe? É bem verdade que agora ele não tem feito mais tanto carinho assim, mas o porquê disso, sabe? Porque essa correção, esse cuidado faz com que a gente alinhe mesmo. A nossa vida, a nossa conduta cristã, ela não deve ter espaço para imoralidade. E às vezes eu não digo nem imoralidade sexual, de traição, nem nada disso, mas de conduta mesmo. Você já pensou, você faz alguma coisa lá no serviço, você solta um palavrão, você xinga a pessoa no trânsito, você duvida da idoneidade da mãe da pessoa, né? E ainda cumprimenta ela com gestos não tão bons assim, a pessoa vai olhar e ela vai falar, mas que conduta é essa? Nós somos da eternidade, nós aprendemos sobre a eternidade, nós vamos estar com Cristo um dia, e nós vamos dar conta no tribunal de Cristo sobre as nossas atitudes. Essas são as nossas obras, aquilo são, na verdade, as obras que a gente vai prestar conta é sobre o nosso chamado. Mas como que a gente vai entrar no nosso chamado se nem o caráter nosso a gente não alinhou ainda? Como que você vai entrar na plenitude daquilo que Deus tem para você? O apóstolo Paulo mesmo fala assim, eu queria falar muito mais coisas para vocês, mas eu não posso, porque vocês ainda necessitam de leite. Eu sei que não é o nosso caso, a gente está aprendendo, nós estamos avançando, já estamos na papinha, aleluia. O pastor tem dado alimento sólido para a gente, e até mesmo as coisas que o Paulo considerava como leite, era algo assim, coisas profundas em Deus. E essa profundeza, essas coisas que nós aprendemos nesse lugar para o nosso dia a dia, é o que vai elevar a nossa vida no nosso chamado, vai elevar a nossa vida em casa. É tão bom, queridos, a gente viver bem em casa, viver em paz. Eu queria que vocês se colocassem de pé. É tão bom quando eu quero usar um exemplo da vida de Maria mesmo, que é um excelente exemplo para a gente se usar. Eu acho interessante que quando o anjo, ele anunciou que Maria estaria grávida, José, ele meteu o louco e tentou dar no pé. Não lembro se vocês, não sei se vocês já devem ter ouvido, né, essa parte, que José, ele queria sair e ir embora. Mas o anjo apareceu a José e falou assim, José, fica, porque o que tem nela é minha obra. Porque, naturalmente, ele não conseguia ver aquilo. Ver, porque ele não entendia, não sabia, nunca tinha acontecido. Mas ele obedeceu e ficou. E é interessante que José, ele não difamou Maria de maneira nenhuma.
pelo fato dele ter ouvido Deus, ele guardou Maria. Ele acolheu Maria, ele foi um pai para Jesus. Eu acredito que ele educou Jesus. Eu não sei exato quando foi que José morreu nesse período, porque a Bíblia não fala. Mas eu sei que José, ele cumpriu todas as coisas como um bom pai de família. E eu quero trazer esse exemplo para a nossa vida. Nós, como irmãos em Cristo, ser um José a ponto de acolher as pessoas e defender elas, defender os nossos irmãos. Sabe, quando... acredito que todo mundo já passou por isso, quem tem mais de um irmão, né? Ou quem tem irmão, quem não é filho único. Quando o irmão briga na escola, a família ali, o irmão vai junto, compra a briga, não deixa o irmão apanhar na rua. Chega em casa, ele desce o pau no irmão, mas na rua não. Assim também deve ser a nossa vida, a gente deve guardar uns aos outros. E guardar não é encobertar o pecado, não. Guardar não é você ver alguém fazendo algo errado e não falar. Guardar é talvez você falar, chegar no pastor e falar: pastor, vi fulano, aconteceu isso. Isso não é ser fofoqueiro. Isso é cuidar e amar a vida das pessoas. No nosso caso, como irmãos em Cristo. E isso faz com que a gente cresça, sabe? Você amar o irmão, quando às vezes o irmão mais novo, eu digo não de tempo de igreja, mas mais novo espiritual, você suportar ele quando tiver alguma desavença, para a gente poder viver bem aqui nesse lugar, sempre manter esse ambiente favorável, para que a gente possa crescer e as pessoas lá de fora olhar aqui como sempre um exemplo e chegar e nunca mais sair, assim como foi com a gente. Nós somos a diferença, nós nascemos para ser essa diferença. E nós vamos, sim, através desse nosso exemplo, dessa diferença, povoar o céu, saquear o inferno. Nós vamos destruir as obras das trevas mesmo. Nós vamos fazer de tudo para o diabo ir sozinho para o inferno e deixar todo mundo ir para o céu junto com a gente celebrar uma grande festa. Amém? Você pode colocar aquela segunda música de novo, Marcelo? Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela tua palavra. Eu sei, Pai, que é um assunto bem extenso, mas eu acredito que o teu Espírito, ele se encarrega de nos mostrar e alinhar as coisas que devemos. Eu sei em nome de Jesus que o que foi dito aqui, Pai, é a tua palavra e ela nunca volta vazia. Muito obrigado pela tua palavra ministrada, muito obrigado pela nossa vida, pela vida dos meus irmãos. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um que está aqui. Eu sei que eles estão aqui, Pai, querendo crescer, querendo avançar, assim como eu também estou aqui, querendo crescer e avançar. Muito obrigado, porque nós já estamos longe da onde a gente saiu. Nós ainda não chegamos no alvo, mas nós estamos a caminho de... E nós só vamos parar, Pai, quando a gente completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. E esse é o grande dia do Senhor, Pai. O dia em que o Senhor virá nos recolher e virá nos buscar. Nós aguardamos ansiosamente por isso. Nós dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, nós vamos fazer a nossa vida nessa terra valer a pena. Nós vamos sim ser sal da terra. Nós vamos sim ser luz do mundo, Pai. Nos perdoa pelas vezes a qual nós não temos agido como deveríamos. Mas nós declaramos, Pai, que nós vamos ser assim como José. Nós vamos guardar os nossos irmãos, nós vamos trazer a responsabilidade, assumir a responsabilidade daquilo que nós somos no Senhor. Nós iremos, Pai, pregar com a nossa vida, nós iremos pregar com o nosso testemunho. E nós só vamos, Pai, precisar abrir a nossa boca para dizer o endereço da igreja, porque o coração das pessoas já vão estar prontos para poder estarem aqui, porque elas vão desejar, Pai, o que nós temos. E nós sabemos que nós temos muita coisa, nós somos muito bem alimentados nesse lugar. Muito obrigado pela vida do nosso pastor, Pai, que se esmera tanto em nos ensinar. Eu vejo, Pai, o quanto ele se dedica em estudar a palavra, o quanto ele se dedica em orar e cuidar e nos manter, Pai, firmes em oração. Eu tenho o privilégio de estar ao lado dele, eu tenho também, Pai, o privilégio de ver esse grande exemplo e seguir esse grande exemplo, Pai.
O apóstolo Paulo mesmo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero, Pai, ser imitador de Cristo, mas eu também quero ser imitador de Romeu. Ele é um grande exemplo para a minha vida. A Maria Laura é um grande exemplo para a minha vida, Pai. Uma pessoa com um coração servil, sempre disposta a fazer tudo o que precisa fazer. Muito obrigado, Senhor, por esse coração. Eu não poderia ter um melhor casal pastoral do que esses. Eu sou grato, Senhor, pela vida deles. E eu sei, Pai, que eles têm nos alimentado e nós temos crescido e avançado. Muito obrigado por eu estar embaixo desse pastoreio. Muito obrigado por nós estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que me suportam, Senhor. Muito obrigado porque eu cresço com eles. Eu sei que muitas vezes eu falho também, mas eu estou melhorando, Pai. Eu vou melhorar cada dia mais. Eu vou crescer, eu vou avançar juntamente com eles e nós vamos nos ver, Pai, sendo lançado pelo nosso pastor. Não procurando algo grande, não procurando status, mas crescendo, Pai, porque a Tua palavra sempre nos impulsiona ao crescimento. E se eu puder pedir algo para o Senhor, eu quero crescer e ficar aqui mesmo. Eu amo esse lugar, Pai, eu sou grato ao Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela família dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um dos familiares que ninguém, Pai, vai ir para o inferno, mas todos, Pai, irão ser salvos. Muito obrigado porque nós vamos ter a oportunidade de pregar a palavra na nossa casa, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos. Pai, eu declaro toda a nossa casa guardada pelo Senhor. Eu declaro, Pai, todos os meus irmãos tendo sabedoria do alto para poder pregar a palavra, para cumprir aquilo que diz na Tua palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por sabedoria do alto nas nossas bocas. A Tua palavra diz que todos quem necessita de sabedoria deve pedir ao Senhor, que dá a todos. Nós devemos crer, Pai, nisso, que recebemos sabedoria do alto para poder pregar a palavra na nossa casa. Muito obrigado por essa cidade, muito obrigado por Moreira César e todos os arredores de Moreira César. Nós chamamos vocês, filhos dessa casa. Venham para esse lugar, venham receber a palavra, venham ouvir a palavra. Em nome de Jesus, nós estamos aqui como o irmão mais velho, pronto para receber vocês e para ceder o lugar a vocês, se preciso for. Porque nós vamos ver todo mundo crescendo e avançando. Nós não temos ciúmes de microfone, nós não temos ciúmes de cadeira, de lugar cativo, não. Pelo contrário, nós vamos ver vocês crescendo e avançando e vindo, desfrutando daquilo que nós temos desfrutado nesse lugar. Muito obrigado pelo reino do Senhor em nós, Pai. Justiça, paz e alegria no nosso espírito. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, que são amplamente supridos, Pai, em todas as áreas. Muito obrigado por saúde no nosso corpo. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Aleluia. Deus é bom, gente. O culto ainda não acabou. Você pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. O Marco ficou com vergonha de falar, mas eu vou falar. Em Mateus 25, 32 e 33 diz que a Bíblia diz, né? Diz que a Bíblia, né? A Bíblia diz que Jesus vai juntar todas as nações e ele vai separar uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Aleluia. Então, hashtag fica a dica. Mas eu sei que aqui na igreja é só um exemplo, né? Então, se eu sentar do lado esquerdo, eu sou bode? Fala, não, gente. O comportamento que define quem é bode e quem é ovelha, tá bem? Não é? Outro dia, com mais tempo, a gente fala sobre o comportamento de cada um deles, para que a gente venha se identificar e saber quem a gente é. Se a gente é bode ou se a gente é ovelha. O bode naquele dia não vai poder falar, eu sou ovelha. Eu falei assim, não, vem não.
Seu comportamento diz que você é bode. Aleluia. Então, esquerda. Aleluia. Né? Aleluia. Mas enfim, aleluia. Deixa eu falar um texto para vocês que eu acho interessante. Quantos cristãos tem aqui hoje? Todo mundo, graças a Deus. Mas sabe que esse termo cristão, a gente vai ver agora o texto, quando ele foi citado a primeira vez que os crentes foram chamados de crente. Então a Bíblia diz assim no livro de Atos, no capítulo 11, no verso 26, e aqui só para a gente contextualizar o negócio, era que Estevão tinha acabado de ser apedrejado, e aí houve essa dispersação, né? Não sei se existe essa palavra, as pessoas dispersaram, né? As pessoas se dispersaram, tá bom? Espalharam, aleluia. E aí cada um foi para um canto, né? Foram para a cidade de Chipre, Antioquia e a outra lá que eu esqueci, mas enfim, espalharam por conta dessa perseguição a esses cristãos. E então aí cada um foi para um canto tal, e depois lá no verso 24, 25 assim, Barnabé começa a procurar por Saulo, e aí no verso 26 ele encontra, e olha que interessante, diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Em Antioquia, todos os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então aqui é um relato bíblico da primeira vez que é citada essa palavra cristão. E aí foram chamados cristãos, claro, por causa de um comportamento que aquele grupo tinha. Um comportamento, aqui no caso, já disse qual era, um deles. Congregavam. Por todo um ano, eles se reuniram naquela igreja. Amém? Está comigo? Então, congregar é um comportamento cristão. Outras coisas dizem a respeito do comportamento cristão, ou outras coisas não dizem. O Marco falou agora há pouco a respeito de foto, né, de coisa, mas não é sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas rotulam outras pessoas, as pessoas rotulam um grupo, as pessoas rotulam, você é da tribo dos crentes, aleluia, né? Você é da tribo dos crentes ou é da tribo do paz e amor, né? Ou nos crentes tem paz e amor, mas é interessante como a gente deve se ver. Porque Deus, agora, entenda isso, não chama a gente de cristão. Olha que silêncio, aleluia. Mas calma, não estou falando heresia, não. Eu sei, nós somos cristãos, por causa de comportamentos. Mas esse nome cristão, que significa seguidores de Cristo, pode procurar aí na Bíblia, se você tem a Bíblia Strong, pode colocar no Google se você quiser. Cristão significa seguidor de Cristo, aquele que segue uma doutrina cristã, que segue uma religião monoteísta, que é isso, que só tem um Deus, está comigo? Mas esse rótulo veio de fora para dentro, e eu não estou dizendo que a gente não é cristão, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando a gente fica só com o rótulo que veio de fora para dentro, a gente esquece de saber qual é o rótulo, se é que é rótulo, que Deus acha de nós. Quando, na verdade, Deus nunca nos chamou de cristãos, mas nos chama de filho, de embaixador, de sacerdote. E aí tem muita gente dentro da igreja que é filho, tem o direito de filho, mas nunca se viu filho, só se vê como servo. E por isso nunca desfruta de filho, mas é cristão. Olha o que a Bíblia diz. 1 João, no capítulo 3 e o verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Só que o texto continua, diz, e de fato somos filhos de Deus. Então, que grande amor tem concedido o Pai. A gente pode ser chamado filho de Deus. E não é só chamado filho de Deus. É um fato que somos filhos de Deus. Está comigo? Veja, gente, eu não estou dizendo que a gente não é crente, não, que a gente não é cristão. Somos cristãos mesmo. A gente pode bater no peito e dizer, somos cristãos, mas eu quero sair um pouco e além desse sou cristão só por causa de um comportamento cristão, a ponto de pessoas reconhecerem em nós esse cristianismo por aquilo que a gente faz no exterior. Eu estou querendo ir um pouco mais além e dizer para você que você não é só isso por causa dos comportamentos que você faz por lá de fora. Você é filho de Deus. Vai muito além de somente seguir uma religião.
Ah, você agora está indo na religião dos crentes. Não, você não está indo só na igreja da religião dos crentes. Agora, se você é filho de Deus, é diferente. O texto que o Marco leu, João 1,12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser cristão pode ser uma coisa, agora ser filho de Deus, a gente não recebeu o direito de ser chamado filho de Deus, de fato somos filhos de Deus, e entenda uma coisa, existe um poder envolvido de ser filho de Deus. Então eu não só vou na igreja, eu não só coloco a Bíblia debaixo do braço, eu não só ponho uma gravata no domingo, eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus, eu de fato sou filho de Deus, e existe um poder envolvido na minha vida, porque eu me tornei filho de Deus. Você entende que vai além de ser cristão? Vai além do que os outros dizem, agora ele é crente? Outro texto, João 15,15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Você pode procurar, você não vai encontrar na Bíblia textos que Deus chama os filhos dele de cristãos, mas chama de filho. Porque Jesus não desceu na terra para fazer cristão, desceu para fazer filho. Está comigo? O entendimento disso muda tudo. Até nessa hora de dizimar e ofertar. Porque quem é servo vai fazer por obediência. O filho sabe que tudo é meu. Porque se eu sou filho, é herança minha. Horror, essa rodinha aí parece um... Arrumar um negócio mais leve, né? Aleluia, para não precisar ficar rodando assim. Enfim, outro texto, 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois. Não é que a gente vai ser, a gente já se tornou isso. Sois está ligado ao presente, não é ao futuro. Não diz, vós, porém, serão um dia, quando vocês morrerem e chegar no céu. Não, já somos agora. O quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios 5,20 diz, de sorte que somos, de novo, embaixadores. Então a gente é filho, a gente não é chamado de servo, a gente é chamado de amigo. A gente é embaixador, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Outro texto, 2 Coríntios 8,9 diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quem é rico aqui? Amém. Aleluia. Você é rico. Mas eu não tô... Como que eu sou rico, pastor? Se eu não estou vendo dinheiro na minha conta. Se eu não tenho dinheiro no meu bolso. Você é rico pela família que você nasceu, gente. A sua riqueza agora não é mais medida somente por aquilo que você tem no bolso. Você precisa entender que filho, ele não está ligado, e ele não vai só desfrutar, o filho, das coisas que ele tem de possessão, mas de acesso. Então nós, com a consciência de filhos, devemos trocar a posse pelo acesso. Tá vendo? A gente só acha que a gente vai desfrutar das coisas quando o nosso dinheiro puder comprar. A gente só acha que a gente só vai ter as coisas quando eu possuir as coisas. Quem disse para você que sendo filho de Deus, ao invés de possuir, você não pode acessar? Quem disse para você que para você andar num carro bom, você precisa ter o dinheiro para comprar? Você não pode simplesmente só acessar aquilo. Quem disse para você que para você comer num restaurante bom, você precisa ter o dinheiro para pagar? Ou o limite no cartão de crédito? Está vendo como é que, né? Aleluia. Você dá um nó na cabeça às vezes. A gente precisa dessa revelação. Porque senão nessa hora, a gente pensa, poxa, está tirando de mim, vai faltar. Quando na verdade, se Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata, e eu sou filho dele, então eu tenho isso como herança. Então se eu der, não vai faltar, porque quando eu precisar, eu não preciso ter, eu só preciso acessar. Vou ler outro. Pastor, mas por que eu ainda não estou acessando? Eu não estou dizendo que é o caso de alguns, mas a Bíblia diz algumas coisas e é importante a gente medir isso. Gálatas 1,4 diz assim, lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para o seu filho pequeno,
Quando sabe que Jesus já morreu? É bem verdade que ele ressuscitou, mas uma herança, um testamento só é válido quando alguém morre. Então, Jesus morreu e deixou um testamento do que é nosso por direito. Então, aqui diz: lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para o seu filho pequeno, esta criança, até crescer, não é muito melhor do que o escravo, apesar de possuir efetivamente tudo quanto seu pai tinha. Então, a falta do acesso ao que é nosso, talvez seja pela nossa imaturidade. Então, quer acessar? Cresça. Porque o texto diz, é criança ainda. Então, se é criança ainda, ele é dono de tudo, ele é herdeiro de tudo, mas ele não pode acessar, porque ele não tem maturidade para lidar com aquilo, senão ele gasta tudo em bala. Agora, no caso de filho, de crente, filho de Deus, né, sendo cristãos, às vezes a gente não acessa as riquezas que o pai tem, porque o nosso sistema de valores ainda está invertido, a gente ainda não ligou com o sistema de valores do céu, então a gente quer o dinheiro, porque o sistema do mundo nos ensinou que dinheiro é bom, e eu não estou falando que não é, mas desalinhado com o propósito, desalinhado para o que serve, a gente gasta com tudo, menos com o propósito. E aí é por isso que Deus não pode te dar. O silêncio é bom, porque faz a gente pensar. Quando sabe que Deus está pronto para enviar? A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida, que não possa alcançar, e nem os ouvidos tapados, que não possa ouvir. Então significa que a minha oração de petição a respeito das coisas, ele está ouvindo, sabendo da minha necessidade, a mão dele não só está estendida, como existe uma disponibilidade do céu para me alcançar. Então o problema não é de lá, o problema é daqui, porque que não está chegando. Aleluia. Lucas no capítulo 15, já estou encerrando já, diz assim, o verso 13, falando do filho pródigo, que ele queria porque queria o dinheiro dele, e ele disse: passados muitos dias, não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens. Então, sabe que ele torrou tudo, né? Depois que ele torrou tudo, que já estava lá querendo comer a lavagem dos porcos, ele diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai, e aqui está falando dos servos, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, entenda uma coisa, gente, olha só, muita gente dentro da igreja passa fome, mesmo sendo filho. E ao passo que no reino de Deus, o servo já tem fartura. Está comigo? Quantas pessoas já dizem assim, né? Eu sou um servo do Senhor. Está tudo bem. Sendo servo já tem direito à fartura. Agora imagine sendo filho. Vendo como é que a revelação tem que mudar? Aleluia. E a nossa atitude só vai mudar quando essa revelação chega mesmo, cai no nosso coração. Poxa, gente, agora é nova aliança, eu não sou mais servo. Abraão era servo. Moisés era servo. Eu não sou servo. Agora eu sou filho, eu estou na nova aliança. Eles, na velha, sendo servo, tinham direito à fartura. E eu aqui, como filho, morro de fome. Aleluia. Vou continuar. Verso 22 e 23. Quando ele se arrepende e volta, e aí o pai recebe ele e diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Isso aqui é o direito de filho agora. Lembra? Os servos têm comida de fartura. O que o filho tem direito? Recebe aí se você é filho. Melhor roupa. Aleluia. Anel no dedo. Aleluia. Anel no dedo significa autoridade. E sandália nos pés. Você tem um bom caminho para andar. Aleluia.
enquanto a gente está aqui passando necessidade, Deus já tem um novilho cevado, preparado para os filhos. E às vezes a gente com fome, sendo filho, desejando a fartura do servo. O filho, com um novilho preparado para ele, está ali. Nossa, eu estou com fome, queria comer o pão do servo. Sim, o servo tem pão de fartura, é o direito dele, tem pão, tem carne, tem um monte de coisa. Mas ainda assim, não é o novilho cevado, porque o novilho cevado é para o filho. A falta de entendimento dessas coisas faz com que a gente, nesse momento de dízimo e oferta, segure ao invés de dar. Por quê? Porque eu, como sendo filho, eu tenho consciência de falta e não de fartura. Vou ler outro, para ficar mais contente, porque eu estou vendo um gozo de alegria no meio da igreja, assim, com essas coisas, que está me contagiando, sabe? Assim, é muito gostoso de ver a alegria de vocês, sabendo que vocês são filhos e tem um novilho cevado te esperando. Quando mata o novilho cevado, tem aquela festa toda, aí tem lá quem? O bonito do irmão, que não faltava na escala, estava em todos os cultos, fazia tudo que o pastor pedia, estava tudo lá, mas achou ruim com aquele outro que voltou agora e estava desfrutando do direito de ser filho. Vestiu uma boa roupa, estava andando em autoridade e estava com a sandália no pé, não estava mais descalço. E aí ele foi reclamar com o pai e disse para o pai assim, verso 29 de Lucas 15. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo. Esse que é o problema, lindão. Você está só servindo. Você tem que ser filho. Sabe qual é o problema, gente? Às vezes a gente, como filho, a gente faz meta de santidade. Não. Meta de oração. Filho faz porque faz. Porque faz parte da sua natureza. Você não vê um pecador acordando e fazendo meta de pecado. Não, hoje eu vou pecar tanto. Não, por que ele não faz? Porque é da natureza dele, ele não precisa fazer meta de pecado. Assim como a gente, sendo filho, não precisa fazer metas de oração. Minha meta de oração era ter um tempo de 1 hora de oração. Então eu consegui, tiquei ali. Não, você vai ter aquela hora de oração, porque é o seu prazer, você quer estar ali com seu pai. E Deus sabe se a gente faz aquilo só por meta. Bom, aqui. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Verso 31. Eu estou correndo para ganhar tempo mesmo. Verso 31. Então o pai respondeu para ele. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Só que já deveria mudar o entendimento dele. E não meu servo. Diz: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Pensou, gente? A gente chegar no céu naquele grande dia e falar: Senhor, eu te servi. Aleluia. E aperta o cinto, igual no desenho do Pica-Pau, quando o cara estava com fome lá. Acho que era o Zeca, não lembro o nome dele. E apertava o cinto assim e fala: Senhor, eu te servi, passei fome. Mas olha, foi duro, foi difícil. Mas eu consegui, cheguei agora aqui. Depois de uma árdua caminhada, cheguei aqui no céu. Aí Jesus vai olhar para você e pensar: meu filho, você perdeu tanto churrasco. Aleluia. Você perdeu tanto churrasco. A gente teve uma reunião de homens aqui na terça-feira que eu acho que você deveria frequentar mais, viu? Porque teve um churrasco. Aleluia. Quem veio desfrutou do novilho cevado. Tinha colchão mole, tinha maturata, tinha uns negócios interessantes, aleluia. Era direito para todos. Eu não estou achando ruim quem não veio, não é isso não que eu estou dizendo, mas é só um exemplo de como assim, é direito. A gente pode desfrutar dessas coisas. Então nesse momento agora, gente, o diabo fica colocando na nossa cabeça que vai faltar. Mas a gente precisa ter a consciência de que a gente é filho. Não vai faltar. Dizimar já não é mais agora, na nova aliança, uma coisa que a gente tem que fazer, porque senão o devorador vai entrar na sua vida. Não é isso não, o devorador já foi derrotado na cruz, está tudo certo quanto a isso.
mas a gente faz agora por devoção, por gratidão e não por medo mais. O amor lança fora todo medo. Não tem mais o medo aqui envolvido. Deus ama quem dá com alegria, o livro de Coríntios diz isso. Então envolve alegria, alinha o coração. Esse é o momento que a gente está exposto. Tem alguma coisa contra alguém, vai lá, pede perdão primeiro e depois faz. Porque na nova aliança não é só fazer, mas é a maneira como faz. Não adianta vir aqui e entregar o seu dízimo, a sua oferta e ter raiva do irmão. Não vai funcionar, é uma semente podre. É melhor trocar a semente. Como que troca a semente? Vai lá, pede perdão para o seu irmão e depois faz. Faz o seguinte, está com raiva de alguém na igreja, não oferta não. Vai lá, conserta com ele primeiro, depois faz isso. Porque é melhor, porque senão não vai adiantar. Não tem poder envolvido. Mas a gente tem o direito de ser filho de Deus. De fato somos filhos de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a gente não viu Jesus como filho de Deus passar nenhuma necessidade nessa terra. Nenhuma necessidade. Ele ficou 40 dias sem comer lá no deserto. Sim, ficou. Porque era um propósito, ele sair daquele deserto fortalecido no espírito. Então, se eu fosse você, eu aproveitava talvez um tempo de escassez para sair desse deserto fortalecido no espírito. E não ficar no deserto como o povo lá que tinha a terra prometida, mas não entraram por incredulidade. Amém? Se você precisa de um envelope, pode levantar sua mão. Desculpa, a gente passou um pouco da hora hoje, mas foi por uma boa causa, em nome de Jesus, amém? Se você quiser, você pode fazer isso ali na maquininha do cartão. Tem aqui o Pix da igreja aqui no fundo, a gente só pede que você mande lá para o comprovante para a Aline, né, para que a gente venha saber que esses recursos são aqui de Moreira César, em nome de Jesus. Aleluia. Está meio quieto, gente. Você não está com medo de morrer, não, né? Aleluia. O Marco disse que não pode ter medo de morrer, hein? Amém? Mas também não precisa ter pressa para morrer, amém? Aleluia. Deixa que vamos viver muito nessa terra. Enquanto Jesus não voltar, as coisas vão dar sempre tudo muito certo e muito bem para a nossa vida. Você pode ficar de pé para a gente orar. Pai, obrigado pela boa e poderosa mão do Senhor sobre a nossa vida, pelo favor divino sobre nós. E em nome de Jesus Cristo, Pai, a graça do Senhor, Pai, trazendo para nós consciência de quem somos, o que temos e o que podemos, e o Teu favor, Pai, nos alcançando em todo o tempo. Em nome de Jesus eu creio, Pai, em boas notícias, em favor divino, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, e que a boa mão do Senhor venha surpreender, Pai, os Teus filhos mesmo. Nós sabemos quem somos, Pai, e por isso nós não temos consciência de falta. Nós temos consciência de abundância, temos a consciência, Pai, de que a abundância vai ser maior e muito melhor sempre, claro, do que a escassez. E aonde havia escassez vai haver abundância. Aonde havia doença vai haver saúde. Aonde havia pobreza vai haver a prosperidade. E o Teu nome, Pai, vai ser glorificado por isso. Nossa vida, Pai, vai ser um outdoor de sucesso daquilo que a palavra de Deus tem poder para realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode trazer para cá. Eu já vou dar uns recadinhos para a gente encerrar. Tem esse recado? Então, se não tem, domingo a gente está de volta aqui com o culto da família, às 18 horas. É muito recado. Vou falar só o que está aqui na minha cabeça mesmo. Aleluia. Então, gente, em Guaratinguetá começa amanhã a conferência Temor e Santidade. Então vai ter culto lá na sexta-feira, amanhã à noite. Vai ter culto sábado às 5h30 da tarde. Começa às 5h30 e depois vão ser 2 tempos de ministração no sábado. Depois domingo de manhã fortalecendo a visão, às 9 da manhã. Se eu não me engano, no domingo de manhã é a Késia que vai estar ministrando. Depois a gente está de volta no culto da família aqui às 18 horas, tá bom? Então, convide pessoas. Eu sei que nós vamos ter um tempo poderoso, em nome de Jesus. É feriado aí, né, esses dias para algumas pessoas, outras não, vão trabalhar normal. Eu mesmo trabalho na segunda normal, mas enfim. Domingo a gente vai estar aqui, porque é melhor estar na igreja do que estar lá naquele lugar. Porque lá não tem nada para você, viu, gente? Já vou te garantir, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Tira essa coisa da ideia, se alguém pensou em ir para lá,
Eu já oro em nome de Jesus que você caia duro, igual Ananias e Safira, para que você, então, rapaz, eu já vou ter a ideia. Não, fulano não veio, então já foi estar com o Senhor na glória, aleluia, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração, amo vocês, até domingo.